Após uma reunião com o presidente Lula, a ex-jogadora Ana Moser afirmou que uma possível saída dela do Ministério dos Esportes não foi discutida, mas o governo ainda estuda mudanças em outras pastas. Só para a gente entender, nós estamos falando aqui dessa reforma ministerial que já vem sendo discutida e já vem sendo, inclusive, pressionada para que ela exista, certo, Dani? O governo Lula vai precisar trocar ministro até o final do ano. Isso é fato. Isso é fato, com certeza, e sobretudo com relação ao Ministério dos Esportes, que é um ministério novo, né, reinstituído há pouco tempo, que sequer tem orçamento direito, então é praticamente um ministério simbólico que existe hoje no Brasil, e a Ana Moser ali está meio que sem o que fazer. Já fez contribuições muito negativas na imprensa, falou um monte de besteira, falou que esportes não é esporte, então, que são os esportes eletrônicos, né? Ela descaracterizou isso como uma modalidade esportiva, sendo que existem competições profissionais ao redor do mundo, é um mercado imenso, então uma visão muito defasada, uma pessoa que não vai conseguir entregar um mínimo de trabalho, não só ela, mas boa parte aí dos 30 e muitos ministros aí do governo Lula, né? 37 por enquanto, né? Sim. Daqui a pouco vai para mais de 40. A Ana Moser é ex-atleta, né? Ex-atleta de vôlei, jogou na seleção brasileira. Então ela tá um pouco numa cota meio simbólica, tipo a Margareth Menezes na cultura. Exatamente, mano. Exatamente. Como é o nome do ministro que está sendo cotado? É um jovem. Pra onde? Pro esporte? Pro esporte, Só apurar aqui, Antoninha. Neymar. Já tem um jovem aí que está sendo cotado para vir pro esporte. Eu acho que Ana Moser não é a pessoa para estar aí nesse ministério. É Neymar. Eu acho que o Neymar poderia ser. A questão de ser ex-atleta. Ele votou no Bolsonaro, não dá. Faz mal. A questão de ser ex-atleta não necessariamente é um problema, né, mano? Não, exato. Porque as pessoas podem, ao longo do tempo, se preparar e por aí vai. Hoje, por exemplo, no futebol, tem uma série de dirigentes, de executivos do futebol que são ex-atletas e que fazem um trabalho brilhante em clubes do Brasil, na Europa. Então, nas próprias federações esportivas também, exatamente. O vôlei, inclusive. Mas o meu ponto é que, como a Ana Moser não teve uma carreira política, especialmente, ela está no cargo muito mais pela trajetória que ela tem no esporte do que na política pública esportiva. E aí, nesses casos, quando tem uma necessidade do governo de fazer uma composição política, os alvos prioritários, os alvos mais fáceis, são justamente aqueles ministérios que não têm um respaldo no Congresso Nacional. Então, esses ministérios que estão ali mais pelo papel simbólico do que por sustentação política, tendem a ser alvo daqueles que querem, dar possibilidade de composição política do governo. Mas, ao mesmo tempo, como não tem um orçamento tão significativo, o Centrão, os partidos tendem também a querer pedir mais do que apenas um ministério que tem menos mas expressão. Na área da saúde o Lula está comprando a briga, né? Exato, porque publicamente aí também defendeu a ministra, disse que a ministra não sai de maneira nenhuma, e ele foi até enfático na porque fala, né? Esse é um simbolismo muito mais relevante para a população como um todo. Por quê? Porque faz-se o contraste com a gestão de Bolsonaro durante a pandemia. Então, ele tenta fazer o contraste do tipo, Bolsonaro fez politicagem na gestão da pandemia, trocou de ministro da Saúde em plena crise, enquanto muita gente morria. Eu sou diferente, mantenho lá uma técnica que vem do SUS e que entende do sistema público. Então, é uma narrativa muito mais pesada, muito mais relevante para o governo do Antoninha, Mari Vasquez apurou aqui pra gente o nome que você citou. Vocês lembram do Silvio Costa? Silvio Costa era um dos grandes defensores da Dilma no processo de impeachment. Era o cara que defendia ela. Acho que era só ele e talvez a família dela. Ele é deputado, não é? Era um deputado. Era deputado. Mas é o filho dele. Então, o indicado agora possível pode ser o filho do Silvio Costa. E o pior de tudo, sabe em qual partido ele está? No partido do Tarcísio. Exatamente. Ou seja, o partido... Olha a maluquice que é isso. O partido do Tarcísio pode entrar no governo federal. Eles são pernambucanos, né? O Silvio Costa Filho são bastante conhecidos. Silvio Costa Filho foi deputado estadual por vários mandatos, enquanto o pai era deputado federal. Depois eles trocaram, mas eles sempre tiveram o controle do metrô do Recife, que é uma autarquia federal que está caindo aos pedaços. 15 dias atrás teve um
curto-circuito no meio da estação, as pessoas saíram correndo por falta de manutenção no sistema do metrô. Essa família que sempre cuidou do metrô do Recife, nos governos do PT e do PSB em Pernambuco, pode acabar assumindo o ministério. Muito bem. Fê, você acredita que o planeta ele pode se salvar sozinho em relação ao aquecimento global? Você acredita em sustentabilidade? Vamos começar a assoprar ele. A gente assopra. E fica eu, você, Fontinelli, assoprando para ver como que Olha só, ele vai funcionar. como se fosse uma